Graça e paz, irmãos. Amém. Eu queria começar com uma pergunta. Eu não tenho certeza se vai dar certo essa dinâmica, mas uma pesquisa aqui em tempo real. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui come arroz com feijão? Ok, não. Tem gente que não come, não sei. Agora, enfim, a gente já definiu a nossa amostra. A Emily vai me matar porque ela é estatística e eu não estou fazendo a pesquisa direito, eu acho, né? Quem serve, agora levanta a mão, quem serve o feijão antes do arroz? Ó, tem alguns, minoria. E aí o resto, né, eu acho que serve o arroz, o feijão em cima do arroz, certo? Ou tem alguém que serve do lado? Tem gente que serve do lado, tá? Então, dividiu mais ainda do que eu esperava. eu ia fazer uma pergunta que talvez ia ser meio pesado. Eu achei meio pesado, que eu ia perguntar quem que era corintiano e palmeirense. Mas eu acho que não precisa, né? Deixa quieto. Esse exemplo do feijão com arroz, ou feijão com arroz, é um exemplo pequeno do nosso cotidiano. Mas estranhamente profundo. Eles são tem 3 modos de praticar a mesma coisa, comer feijão com arroz. Mas que geralmente, quem come com feijão em cima, quem come o feijão embaixo ou do lado, não convence nenhum e nenhum outro de fazer diferente. Né? Eu como com o feijão em cima, eu acho abominável comer com o feijão embaixo, né? Servir o feijão, fazer uma cama de feijão e colocar o arroz em cima. E eu não vou me convencer se você falar que é melhor fazer o contrário. Então tem esse detalhe, essa diferença. Ela revela essa verdade profunda. A gente não se convence de fazer diferente, né? Fazer o inverso. E essa discordância, essa divisão sobre um detalhe pequeno da vida, ela, por outro lado, mostra o seguinte fato, a seguinte verdade. Se até nas pequenas coisas a gente discorda, então, já sabem que nas coisas mais complexas, mais profundas da vida, você já sabe que piora, né? Nem se fala dessas coisas. A diversidade na criação de Deus é algo fantástico, é belo de se ver. Viver igreja e poder desfrutar dos diferentes dons derramados a pessoas diferentes é uma coisa fantástica, incrível. A gente não viveria a igreja como a gente vive se isso não fosse verdade. Tem o pessoal do louvor que ministra e que adora o Senhor de maneira tão boa que ajuda a igreja, conduz a igreja também nessa adoração. Pessoas que trabalham por trás dos palcos, por trás aqui, as pessoas nem aparecem, mas estão ali cuidando do evento, cuidando da cozinha, as pessoas que estão cuidando da transmissão, né, a diretoria, administrando a igreja com zelo. Enfim, dá para listar muitas coisas, muitos outros dons e talentos, isso é lindo. Mas o pecado, ele transforma a diversidade, a beleza da multiformidade em divergência, desconforto, conflito. E talvez já esteja passando pela sua cabeça, e se não, eu quero encorajar você a fazer agora. Pensar nos conflitos, talvez na inimizade que você está vivendo hoje, nas divisões decorrentes de diferença de pensamento, divergência de pensamento que estão acontecendo ao seu redor. Ou até mesmo que você está vivendo, você está protagonizando essa história de divisão.
E aí a gente faz a seguinte pergunta: o que Jesus faria nessas situações? Como Jesus se posicionaria? O que ele falaria? O que Jesus faria em meio às divisões, conflitos de pensamento? É nisso que nós vamos meditar nessa manhã. Preferências e opiniões, como o exemplo cotidiano que eu dei do arroz com feijão, são completamente normais. Mas quando a gente deixa que essas diferenças elas se tornem raízes de insatisfação, isso pode crescer no nosso coração e nos afastar daquilo que Deus nos chama a viver. Existiram 3 homens no Antigo Testamento chamados Corá, Datã e Abirão. Homens que deixaram isso acontecer. Eles discordavam de ninguém mais e ninguém menos que Moisés. Não só discordaram, mas deixaram isso envenenar os seus corações. E a gente vai ler esse trecho, é um pouco comprido, mas eu acho que vale a pena. Fica em Números 16, a gente vai ler do versículo 1 ao 35. Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, Abi e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: não, nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários.
Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores em oposição a eles, à entrada da tenda do encontro, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade, quando um só homem pecou? E então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam de pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Deus, nós acabamos de ler um relato muitas vezes difícil de engolir. Mas é Tua palavra, e nós queremos, Pai, ser confrontados por ela. Abre os nossos corações, Deus, para que possamos ser incomodados pelo Teu Santo Espírito, pela voz do Teu Espírito e nada mais, nada menos que isso, em nome de Jesus. Amém. Corá, Datã e Abirão, como a gente leu, não eram homens comuns, sem direitos, poderes. Corá, ele era um levita, responsável por cuidar dos itens sagrados do tabernáculo. Datã e Abirão, descendente do filho mais velho de Jacó, Ruben, que por tradição eles também tinham direito à liderança. Homens que, nas próprias palavras de Moisés, no versículo 9, foram separados do restante do povo pelo próprio Deus, para ficar mais perto dele. Deus o separou para trazer mais perto de si e realizar esse trabalho tão importante no tabernáculo. Mesmo nessa posição, ou talvez por estarem nessa condição, eles discordaram que Moisés e Arão deveriam ser os únicos sacerdotes. Basta! Todos aqui são santos. Por que Moisés e Arão se colocam acima de todos nós, de toda a assembleia? E como se não bastasse eles simplesmente discordarem, porque esses homens, no final das contas, eles, assim como Moisés disse, eles estavam indo contra o Senhor, contra aquele que chamou Moisés para liderar, que estabeleceu a lei, deveriam confiar plenamente. Mas como se não bastasse passar o pensamento de que, na verdade, Moisés e Arão estavam errados, eles foram além.
deixaram uma discordância envenenar totalmente seus corações, sendo tomados por soberba, orgulho. E ao invés de um caminho de entendimento e diálogo, eles criaram uma revolta. E levaram com eles mais de 250 líderes do povo de Deus. E o final triste desses homens acontece. Moisés, depois de tentar convencer esses homens, ele é respondido com mais rebeldia. E aí então ele pede para que Deus fizesse algo incomum para mostrar a sua vontade. Então Deus responde. A terra se abre, se divide e engole Corá, Datã e Abirão e todos que estavam com eles e seus pertences. E o fogo também consome os 250 líderes. Deus, por meio da sua justiça e soberania, responde à dureza de coração persistente desses homens e aplica esse juízo direto. Esse relato, ele mostra até que extremo a discordância pode chegar. Notem que há uma progressão desastrosa. Primeiro, a divergência de pensamento, ela sai do campo individual e vai para o coletivo. Leva as pessoas ao desentendimento, ao conflito e ao coração duro. Torna as pessoas cegas, deixam de enxergar a situação de maneira clara e se tornam ingratas. Começam a distorcer os fatos. E por último, leva para bem longe de viver a vontade de Deus. O final dessa história, ela pode parecer chocante. Não só parece, ela é difícil de engolir. Mas serve para nos mostrar o desencontro, o nível do desencontro desses homens com a santidade de Deus, com a sua soberania, com a sua justiça. Reforça o quão distante da vontade de Deus eles estavam dispostos a viver. E nós, será que temos visto algum desses indícios nos nossos desencontros de pensamento, no nosso dia a dia, na nossa vida? Recentemente eu tive uma discordância com um amigo de trabalho. O assunto não importa tanto porque é assunto de trabalho, né? Não é tão relevante assim, não tão importante. Mas nós acabamos chegando num nível em que claramente não a gente só discordava um do outro, mas a conversa começou a ter um propósito de machucar, de cutucar. A conversa foi aos poucos subindo de tom, e ao invés de usarmos do diálogo para a gente tentar chegar no lugar comum, os argumentos se tornaram pessoais. Até que, vergonhosamente, eu soltei uma frase assim: cara, eu não sinto um pingo de amor nas suas palavras. E aí, a partir daí, foi um tiro atrás do outro, né, por alguns bons, longos minutos. Nesse desencontro de opiniões que eu tive com o meu amigo, o caso ele não se agravou mais porque o conflito ficou só entre nós dois. Mas a conversa virou um desentendimento, revelou dureza de coração. Eu fiquei cego, meu amigo começou a ser enxergado como inimigo e ainda deixei de me enxergar. Porque nessa frase que eu falei, eu não sinto um pingo de amor nas suas palavras, será que contém amor? Esse amor que eu exigi da parte dele?
E no final das contas, essa ausência de amor e excesso de orgulho me afastaram de naquele momento fazer a vontade de Deus. Porque a única coisa que eu busquei e queria naquele momento era só uma coisa: estar certo. O spoiler da história é que... Spoiler não, o final, né? É que ele é irmão em Cristo. E a gente teve um momento ali de reconciliação, né? Deus confrontou a gente ali, o Espírito Santo estava presente na conversa e a gente pediu perdão um ao outro, né? E foi, no final das contas, foi bom demais, né? A gente orou juntos, choramos juntos, né? E é privilégio demais isso acontecer no meio do trabalho, né? E assim, eu aqui em São Paulo, ele lá em outro estado, né? Bem longe de mim, trabalhando online. Mas hoje a gente vive nesse contexto. Não sei se era muito diferente, se hoje está pior, mas a gente está num tempo de constante tensão. Algumas guerras ainda são, sim, como com armas de fogo. A gente sabe de que guerras a gente está falando que está acontecendo agora, né? Mas a maioria dessas guerras a gente nem precisa erguer o braço, apontar o dedo. Às vezes a gente nem precisa erguer a voz. Postar hoje nas redes sociais, muitas vezes é um ato quase automático de combate e protesto. Parece que eu preciso postar alguma coisa nas redes sociais para me posicionar contra alguma coisa, contra alguém. O assunto que a gente puxa com um estranho na fila do açougue, na fila do correio, do supermercado, do banco, enfim, é reclamar da fila. Ou discordar do motivo por trás da fila longa e demorada, né? Você chega assim na fila, você fala, nossa, lamentável, né, cara? Meu Deus, por que esse pessoal faz desse jeito? Ai, meu Deus, e aí vocês começam a conversar e tal, e aí vem aquele prazer de falar mal das coisas, das pessoas, e você pensa que arranjou um amigo, mas na verdade é uma mini versão de Corá e seus amigos. Parceiros de discórdia e rebeldia. Até agora, eu dei exemplos de discordância e revolta abertos, onde é explícito, onde a discordância ela é expressada. Mas talvez o caso de alguns de vocês aqui hoje seja de revolta silenciosa. Eu discordo firmemente dessa pessoa. Mas eu nem vou falar, deixa quieto. E aí o silêncio, ele fala. Esse silêncio, ele se transforma em ações de indiferença, de desprezo pela pessoa que eu não concordo. Mas e aí? Se eu falo, eu posso errar. Se eu não falo, eu também posso errar. Qual que é a solução? Essa é a pergunta errada. A pergunta correta, vocês já sabem. A nossa série de mensagens, o que Jesus faria? Essa é a pergunta certa. Marcos 3, de 1 a 6. A palavra de Deus fala assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado,
olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus e os fariseus. Um belo exemplo de divergência e diferenças. Os fariseus certamente não concordavam com Jesus e vice-versa, né? Discordavam severamente de como Jesus ele aplicava e interpretava a lei do povo. Discordavam da sua autoridade, da sua identidade. E nesse caso aqui que a gente acabou de ler, os fariseus eles estavam cavando alguma coisa para conseguir acusar Jesus, e eles conseguiram. Era sábado, na lei dos judeus, um dia sagrado, separado para o descanso e onde o trabalho era proibido. Então, se Jesus curasse no sábado, ele estaria violando a lei. Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo com a total autoridade como Filho de Deus, onde as possibilidades de virar esse jogo aqui são infinitas, ele simplesmente faz a pergunta: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Jesus ele abre um espaço para o diálogo, para o ensino. Mas os fariseus, completamente cegados, eles não querem conversa. Também só querem uma coisa, é só uma coisa que eles querem: ter razão. Ter razão que Jesus está errado. Então o silêncio reina depois que essa pergunta é feita pelo Jesus. Nosso Senhor, ele faz uma pergunta certamente desafiadora, não é uma pergunta fácil. É um pleonasmo, né? Jesus sabia muito bem o que estava falando e fazendo. Mas ela é uma pergunta que ela não é agressiva, mas sim pacífica. Mesmo ele estando irado, né? O texto que a gente leu, Jesus ele fica irado, profundamente triste pela dureza de coração. Ele tenta promover a paz. Então ele realiza a cura e ele, com essa ação, ele responde à pergunta que ele mesmo fez. Mesmo com o risco da perseguição, mesmo com o risco de continuar sendo criticado veemente. Jesus, com essa atitude, ele não cessa a discordância. A opinião forte dos fariseus continuou e, na verdade, piorou, porque aí eles acharam motivo, e aqui o texto fala que então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo, e o final da história nós conhecemos. Então a discordância, ela continuou, a opinião forte continuou dos fariseus. E também o firme posicionamento de amor e cuidado às pessoas de Jesus permaneceu. Pois o que estava em questão naquele momento não era somente opiniões acerca da lei, mas a vida e a saúde daquele homem com a mão atrofiada. O que estava em jogo ali era a vontade de Deus. Situações de divergência de pensamento, na maioria das vezes, são complexas. Mesmo o arroz com feijão e o feijão com arroz, a gente viu que tem um grau de complexidade, né? Não existem respostas simples para resolver essas situações. Existem situações assim
em que devemos manter o posicionamento em prol da vontade de Deus. Mas também existem momentos, existe um outro lado da balança que a gente precisa pensar e renunciar pelo bem também do nosso irmão, do nosso próximo. 1 Coríntios 8,13 fala assim: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Aqui Paulo ele fala sobre comer alimentos que foram consagrados a ídolos. Que de fato não tem problema algum, pois a gente parte do conhecimento que o ídolo não faz sentido. E que só há um Deus verdadeiro. Então se eu vou comer um alimento que foi sacrificado para outro ídolo, pouco importa. Porque o meu Deus é o único que existe, o único Deus verdadeiro. Mais ainda, Paulo diz assim que não existem só pessoas que têm esse conhecimento, mas existem pessoas também que não têm essa maturidade de fé suficiente para ter esse entendimento. Então aqui Paulo ele pede aos irmãos que não tentem convencer ou se posicionar contra esses outros irmãos. Não, me deixa comer aqui porque eu estou certo, você está errado. Paulo fala assim: renuncia isso aí. Deixa quieto. Para que os seus irmãos, os nossos irmãos, não pequem em julgar ou em ficarem escandalizados. Eu não mudo de ideia. Eu continuo tendo a conclusão que comer comida sacrificada a ídolos não tem nada de mal. Mas pelo bem do meu irmão, eu deixo de me posicionar e eu vou além. Eu faço aquilo que não faz sentido para mim, eu não como. Eu faço aquilo que faz sentido para a comunidade, para os meus irmãos. Não existe fórmula pronta para a gente aplicar em todas essas nossas brigas, divisões, discordâncias e desentendimentos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a olhar com as lentes corretas para todas essas situações. Seguir a vontade de Deus. E às vezes isso significa não abrir mão, pois o que está aqui é a minha honra a Deus. Mas existem outras situações que eu preciso renunciar. Porque eu quero o bem do meu irmão e do meu próximo. E isso também é vontade de Deus. Talvez a briga que você esteja enfrentando hoje, o desentendimento que você já pensou e colocou no coração mais cedo, seja algo que tenha uma longa história por trás. Camadas e camadas de complexidade que nem mesmo você entende por que não sai do lugar. Mas nós somos filhos de Deus. E a palavra diz em Mateus 5,9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Em Jesus Cristo, nós somos seus filhos. E também nós somos chamados a sermos pacificadores. Nós temos Cristo e estamos naquele que é o maior exemplo de paz e reconciliação. Efésios 2, 14 a 16. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade.
anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Através da cruz de Cristo, já não há mais judeu e gentil. Não há mais inimizade. Não há mais barreira entre nós. É na cruz que Deus nos torna de inimigos para amigos. É na cruz que chamamos uns aos outros de irmãos. É na cruz que somos capacitados a destruir também a inimizade e construir a reconciliação todos os dias. Por mais complexo essa sua situação, que talvez você esteja pensando agora, seja, por mais que você tenha perdido a esperança de reconciliação, Jesus Cristo mostra o contrário, que tem esperança, e Ele é essa esperança. A cruz de Cristo foi capaz de fazer o impossível. Antes éramos separados de Deus. E agora nós somos amigos. Então quem é você para achar que o caso de inimizade que você vive não tem esperança? Vamos ficar de pé, irmãos. É esse o chamado dessa manhã, irmãos. O que Jesus faria? Ele seria pacificador. E o que nós podemos fazer? Sermos pacificadores. Seja isso sermos firmes e fortes, nos posicionando a favor do Evangelho, ou seja, a gente abrindo mão da nossa própria vontade, para o bem do nosso irmão. Essa balança, se você faz um ou outro, só você e Deus sabe o que é para você fazer. Então eu gostaria de convidá-los a fecharem os olhos e colocarem diante de Deus talvez essa situação que o Espírito Santo colocou no seu coração nessa manhã. Coloque diante de Deus. Para Deus, eu estou sofrendo isso. Aquelas outras pessoas que estão do outro lado também estão sofrendo. E eu não quero mais isso. Eu não sei mais o que fazer. Mas nessa manhã nós ouvimos a Tua palavra, que o Senhor Jesus Cristo sabe o que fazer e como fazer. É nessa verdade poderosa que você vai colocar esse fato diante de Deus. Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tão poderosa.
e encontrou os nossos corações nessa manhã, Deus. O Senhor agora sabe muito bem essas situações, conflitos que os nossos irmãos estão colocando diante de Ti nessa manhã agora, Pai. O Senhor sabe o quão os nossos irmãos sofreram, quanto sofreram, estão sofrendo hoje por isso. O Senhor conhece, Pai, essa história de luta, mas que não seja mais uma luta entre o próximo, mas que seja uma luta pelo amor de Deus, para conservar a paz e a aliança que o Senhor estabeleceu, Deus. Eu peço para que o Senhor esteja capacitando a cada um de nós aqui, Pai, a superarmos essas situações de inimizade, de divergência e conflito, Pai. Que o Senhor esteja nos encorajando, nos capacitando, Senhor, para tomarmos o primeiro passo, Deus. Não porque a gente quer, porque se fosse depender da nossa vontade, a gente continuaria onde nós estamos. Mas porque o Senhor nos pede para fazer e nós queremos honrar a Ti, Deus. Na confiança que o Senhor nos capacitará a não só dar esse primeiro passo, mas a sermos ponte, para que o Teu amor seja estabelecido nessa relação. Cura, Senhor, traz cura, traz amor, Deus, traz sensibilidade, traz iniciativa, Pai. Nós rejeitamos omissão, rejeitamos mentira, rejeitamos indiferença, Deus, em nome de Jesus. E nós abraçamos, Pai, a Tua palavra e queremos, Pai, seguir de maneira corajosa e ousada. E por aqueles, Pai, que talvez não estejam, graças a Deus, vivendo um momento assim, nós pedimos por proteção, para que sejamos sempre, Pai, justos, puros e santos diante de Deus, irrepreensíveis, Deus. Pedimos para que o Senhor esteja nos usando, Senhor, para sermos ponte, Pai, através do nosso exemplo, Deus. Que o Senhor possa ser conhecido através, Deus, das nossas atitudes de paz, de sermos pacificadores, Deus. Que o Senhor nos dê coragem, Senhor, para nos posicionarmos a favor do Teu Evangelho, Senhor. E assim, Pai, a Tua obra seja realizada por meio de nós, Deus. E a Tua igreja, Pai, possa ser edificada, Pai. O Seu nome seja conhecido entre nós, Deus. Afirma, Deus, esses filhos de Deus, que são pacificadores. Afirma mais uma vez, Deus. E assim, Deus, nós queremos iniciar a semana com a coragem e a ousadia, para sermos, Pai, conservadores da Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos cantar com alegria e posicionando a nossa disposição de coração. Se você ainda não está ainda disposto, eu sei que a situação pode ser complexa, mas se posicione, cante essa canção, pedindo a Ele ajuda, que morra o velho homem e que ele permaneça e cresça em você, em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje, amanhã, depois de amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Uma abençoada semana a todos, irmãos.